Tua palavra é luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Então, estamos aí respondendo perguntas polêmicas que a gente tem visto aí sobre a Bíblia. Mas agora vamos entrar numa parte assim talvez mais curiosa, né? Que é por que mesmo que a gente tem dificuldade de entender a Bíblia. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, a Bíblia não foi escrita ontem, nem na nossa cultura, nem na nossa linguagem. A Bíblia foi escrita há muito tempo, numa linguagem muito diferente da nossa. Os escritores, né, as pessoas que escreveram a Bíblia, as comunidades, eles usam assim, um jeito de falar, comparações, costumes, muito diferente do nosso. Na verdade, ela foi escrita, né, numa outra cultura, né, numa outra mentalidade. Por isso é que para entender a Bíblia, ou até para ficar refletindo e tal, é preciso que a gente pense um pouco, conheça um pouco, estude um pouco, aprenda um pouco sobre a cultura na qual ela foi escrita, para evitar que a gente venha fazer essa leitura que a gente chama de leitura ao pé da letra. Não, o que está escrito ali é assim, é desse jeitinho, papapá. Eu já até brinquei com isso aqui uma vez, mas falar em leitura ao pé da letra chega a ser até uma piada, porque a própria expressão não pode ser lida ao pé da letra, né? Ou letra tem pé, por acaso, né? Então, assim, vamos entender que para compreender melhor a Bíblia, a gente precisa, então, de tentar conhecer um pouco a história, a cultura, o contexto em que foi escrito. Algumas coisas que estão na Bíblia, a gente precisa de interpretar mesmo. Então, nós temos que ler essa palavra de Deus procurando o que Deus mesmo falou para o povo naquele tempo, fala hoje no nosso coração. E por isso mesmo, né, então tem alguns costumes, expressões que a gente precisa aprofundar. Maninha, não precisa ser um grande especialista, um estudioso, falar assim, eu não vou ler a Bíblia porque eu não entendo nada e tal. Não, não é assim. Tem o que a gente chama hoje da leitura orante da Bíblia, né? Os grupos se reúnem e vão lendo e vão pensando, vão pesquisando, e tem algumas estratégias, né? Vocês leem um pedacinho e aí em grupo tenta levantar assim, quem são os personagens? Então faz uma lista de quais são os nomes que aparecem. Quem é o personagem que está falando com Deus? Ou o que Deus quer? Então, quer dizer, em vez de ficar lendo e tentar fazer uma coisa mais geralzona, vai tentando pegar por pedacinhos. E se o texto for muito esquisito, muito polêmico, pede uma ajuda, né? Esse programa aqui, por exemplo, é uma ajuda para que a gente possa ir entendendo cada uma das passagens, das partes, para que a gente não fique fazendo interpretações equivocadas. Então, sempre que for possível, participe aí, por exemplo, desses nossos grupos bíblicos, né? Hoje nós temos os grupos bíblicos aqui na Arquidiocese, sempre com subsídios que a própria Arquidiocese distribui, para que a gente vá conhecendo, interpretando, entendendo melhor a Bíblia. Eusébio Pans, né? Os grupos bíblicos pastorais e tal, de ação missionária. É muito importante, muito interessante que nós, católicos, percamos o medo de abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Uma ótima forma da gente aprender a ler a Bíblia é ler a Bíblia em grupo, ler a Bíblia em conjunto, nesses grupos bíblicos aí de ação missionária, pastoral, que a gente tem aqui na Arquidiocese. E esse tipo de leitura, normalmente, como ela é uma leitura partilhada, as pessoas discutem, cada um põe a sua ideia e tal, costumam chegar muito próximos daquilo que Deus quer falar para aquele grupo. Então a nossa grande dica não é que é tão difícil assim entender a Bíblia. Só que não é um livrinho que você vai pegando e lendo aí no ponto do ônibus e vai vendo como é que as coisas funcionam. Não. É um livro, ou é uma coleção de livros, que levou aí 1.800 anos para ser pensada,
1000 anos para ser escrita, tem 73 livros organizados e acoplados lá dentro e precisa, então, ser tratado com a profundidade. E essa profundidade da Bíblia nós vamos destrinchar nos cursos, nas palestras, nesse programa aqui, em outros programas sobre Bíblia e principalmente nas reuniões comunitárias onde a gente se reúne para ler, discutir, refletir e pensar sobre a Bíblia. Pergunta: qual é a melhor forma de nós entendermos os textos da Bíblia? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o Padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento... Frank Chapamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais e importados. E Gilberto Azevedo Lenhas. Ligue ou mande WhatsApp para 981 19 9620. Tua palavra é